com isso, ele fez de conta que não sabia de nada. Parece-me que tem alguma coisa a esconder, que está desconfortável com tudo isto. Uma vez mais, transparência não é com João Paulo Rebelo. E de facto, misturar a política com futebol nem sempre é a melhor receita. Não, não é a melhor receita e parece que é cada vez mais frequente. Ainda esta noite vimos o cabeça de lista do PS às eleições europeias, Pedro Marques, até há bem poucos dias ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que na sua condição de benfiquista, que é algo sobre o qual nós não temos nada a dizer, obviamente, ele é benfiquista, azar dele, gosta de ir à Luz ver o Benfica empatar com o Galatasaray, azar dele, temos pena, tem todo o direito de o fazer e nós não temos nada a criticar. Agora, o que me parece estranho é que na conta oficial da campanha de Pedro Marques enquanto candidato às europeias, conta no Instagram, não é conta pessoal do cidadão Pedro Marques, é conta de candidato às eleições europeias, que foi criada há apenas 5 dias. Ele publica esta fotografia, esta selfie, muito contente, no Estádio da Luz, com os slogans do PS nas hashtags, Somos Europa e Europeias 2019. Por isso, a publicação, que fique bem claro, nós não estamos a atacar aqui uma ação pessoal do cidadão Pedro Marques, que na sua conta privada resolve dar mostras do seu benfiquismo, que era algo que ele poderia fazer, e aí nós só poderíamos julgar o seu mau gosto. Não, isto é uma conta política oficial do Partido Socialista e que se assume como tal. De tal forma que entre os gostos na fotografia estava o gosto da conta oficial do Partido Socialista. Por isso isto parece-me absolutamente vergonhoso. Eu não sei se parece que faz parte da estratégia do PS para as europeias. Eles devem pensar que, bem, vamos irritar alguns, mas depois vamos deixar outros muito, muito contentes. Nós depois ouvimos aquelas conversas da mistura entre a política e o futebol, que é evitável e não sei o quê. Isto é absolutamente... Eu não quereria, se Pedro Marques fosse adepto do Futebol Clube do Porto, eu também não acharia bem que na sua conta oficial, enquanto candidato, ele fosse publicar fotos no Estádio do Dragão e com o slogan do PS e a foto dele com o cascal do Futebol Clube do Porto. Isso é absolutamente inaceitável. Nunca vi uma coisa dessas. De resto, por isso acho que esteve muitíssimo mal quem fez isto. Não sei se foi o próprio, se foram os assessores, mas a responsabilidade política é dele e é do Partido Socialista. E agora acaba cada um de nós tirar as devidas ilações. Eu tirarei as minhas com certeza. Bernardino, não sei se estavas a par também desta situação. Foi há algumas horas, sim, não sei há quanto tempo foi. Mas... A questão é esta. Estás a perguntar se deve misturar a política com o desporto. No caso do secretário de Estado, deve, porque ele é secretário de Estado da Juventude e Desporto. E aí é evidente que, como político, tem que agir dentro daquilo que são as suas competências a nível desportivo. A regulamentação, saber se as coisas estão ou não estão a correr bem, se de facto há ou não há violência, se as regras estão a ser cumpridas pelos diversos organismos que têm à sua disposição, evidentemente, e a partir daí terá que opinar. Ainda quando é feita a entrevista estava aí bem numa das competições mais importantes do ciclismo. A Volta ao Algarve. Exatamente. Deixa-me só sublinhar, a minha questão foi no sentido de que, como o Diogo há pouco disse, não estava na agenda oficial. Precisamente por causa disso, e tudo de acordo. Daí a mistura entre... Não, eu não estou contra, é evidente. Quando estamos a falar na questão, e entende-se quer a tua pergunta, quer a resposta do Diogo, quer aquilo que eu estou a dizer. Ou seja, tu nunca podes misturar, de facto, as duas coisas. Tens que misturar porque, inerentemente, ela é secretário de Estado da Juventude e Desporto. Mas, desde o momento em que isso não seja feito a nível oficial, foi o caso, a partir daí não pode haver ingerência nisso. Não pode. Então tem que ser transparente e não tem medo absolutamente nenhum, nem que as fotografias saiam, não é? Nem que as fotografias sejam mostradas, nem que se de facto chegue à conclusão que efetivamente levou o barco a bom porto para ter um almoço calmo e tranquilo com quem deveria ter e com quem deveria ter. Todos nós temos as nossas amizades, portanto a partir daí não há nada... Agora, começo ou digo aquilo que disse quando comecei. Quem não deve, não teme. E a partir daí,
se ela se tornar pública, não tem nada que o esconder, porque efetivamente isso. Agora, nessa altura, é que eu creio, nessa altura sim, é que eu creio que aqui sim há ingerência daquilo que é a política e o desporto. Mas como, infelizmente, neste país também não consegues dissociar, mais um exemplo dado, de alguém que tem responsabilidades, de alguém que usa a sua conta partidária para misturar assuntos pessoais, mas aí eu entendo também. E o Diogo, enfim, entenderá também, se calhar, como eu entendo. Eu entendo perfeitamente porque é que ele o faz. Nós estamos numa altura em que os votos contam, são fundamentais, e ele sabe perfeitamente que tem 6 milhões de adeptos à sua disposição a partir deste momento. Com tudo aquilo, não sei se são 6, se já aumentou, se não aumentou, mas normalmente é sempre o número certo. Olha, hoje até era um número bonito para isso. 6 milhões. Portanto, é o número de adeptos que eles dizem que têm. Portanto, a partir daí, são 6 milhões possíveis de eleitores com todas estas coisas, que é tudo giro saber que como é que se chama? Pedro Marques, não é? Não é? Como é que se chama? Pedro Marques. Para não trocar os nomes outra vez. Que ele que tem um cascol bonito, vermelho e branco, que esteve no Estado da Luz, que puxou pelo Benfica e que aproveitou até, inclusivamente, para não só misturar a sua fase pessoal com a sua fase política, usar quase que glosada a mesma mnemónica da campanha, exatamente com estamos na Europa do Benfica quando passou à oitava. E é verdade, já agora também poderia ser, estamos na Liga Europa. Pronto, e é isso é fundamental. Mas é normal que tu tenhas esses. Tu, quando tens o aproveitamento da política também, ou dos políticos, precisamente no Estádio da Luz, e quando eu falo no Estádio da Luz, não falo no Estádio das Antas, não falo em Guimarães e não falo nos outros, porque de facto é muito raro haver jogos no Estádio do Dragão da Seleção Nacional. Raro, raríssimo. É mais certo virem as equipas ou as seleções brasileiras ou outros jogar ao Estádio do Dragão porque vir a seleção portuguesa. Portanto, vamos ter mais 2 jogos importantes. E não estou a falar agora desta Taça das Nações, não é? Como é que se chama, que é jogada cá em cima. É um reboçado que é dado de 4 em 4 anos ou de 5 em 5. É só fazer as contas e ver há quanto tempo é que de facto não havia jogos aqui. Mas eu também entendo isso, porque quem se lembra perfeitamente das coisas sabe que há remuneração, precisamente, ou é pago o aluguer do estádio. Isto não é por este Presidente da Federação, não sei se paga ou se não paga, ainda não vi isso escrito, mas pelo menos por os outros antigos. Era pago e bem. Por isso é normal que isso aconteça. E depois facilita sempre a deslocação, e já não falo do selecionador, que na altura dizia que preferia ver os jogos sentado no sofá do que fazer 320 km até ao Porto para ver um jogo de futebol, quando ele poderia ver instalado no quentinho no sofá. Também não me admira nada, precisamente, com os governantes sentados na tribuna de honra do Estádio da Luz, é sempre muito mais apetecível e pode sair até de qualquer reunião, agendada ou não na agenda oficial, ou na outra que não é oficial, e num instante que os batedores consegues lá chegar em 10 minutos, um quarto de hora, e estar instalado a ver do que fazer 320 km para vir ao Porto assistir a um jogo de futebol. Portanto, a diferença é essa. Admiras-te? Eu não me admiro nada. É tudo, está relacionado. Mas não é só aqui. É política, é judicialmente, é a nível de jornais e de tudo aquilo que tu queiras e possas imaginar. E quando falo jornais, quer dizer, imprensa, jornais, rádios, televisões, há toda essa promiscuidade. E a promiscuidade existe. E precisamente por causa disso, nada disto nos causa qualquer estranheza. Pelo menos a mim não causa.